Olá, meu nome é Clara e eu venho aqui hoje contar o testemunho da minha restauração. Eu digo minha porque antes de Deus restaurar o meu casamento, Ele transformou primeiramente a mim, quando eu entendi que eu nada poderia fazer e me entreguei a Ele. Para começar, vou confessar que vivi um relacionamento onde eu era a outra. A pessoa com que eu vivia estava separada da esposa e dos filhos e vivemos um relacionamento conturbado durante 2 anos. Só que naquela época eu não enxergava o que eu estava fazendo, mas dava desculpa de que as pessoas mereciam uma segunda chance para serem felizes. Mas, graças à providência divina, esse relacionamento acabou. Mesmo que a princípio eu sofresse muito, eu voltei para casa da minha mãe. Então, eu fui recomeçando do zero, né? Eu não tinha emprego, estava me sentindo humilhada após o fim do relacionamento, tinha acabado a faculdade, tinha dívidas, não tinha perspectiva, sem esperança e completamente sem autoestima. Porém, apesar de todos os meus erros, Deus sempre, a todo momento, cuidou de mim, mesmo que naquele momento eu não enxergasse. Um mês depois de eu ter voltado para casa da minha mãe, eu consegui um emprego, um escritório na área que eu vinha almejando até na época de faculdade com estágio, mas eu nunca conseguia. Só que 7 meses após conseguir esse emprego, eu decidi fazer as coisas que eu sempre quis, né? Já estava me sentindo ali preparada para a vida. Então, eu fui morar sozinha numa cidade que eu gosto muito, mas eu fui por causa do clima, porque é uma cidade que é muito próxima da natureza, eu acreditava que lá eu ia ser feliz, né? Que eu ia ter uma paz. Só que eu encontrei umas kitnets, né? Encontrei pelas redes sociais e fui para lá. Comprei fogão, geladeira, tudo de segunda mão. Juntei minhas coisas e fui. Dei tchau para minha mãe e fui. Só que para minha surpresa, quando eu cheguei lá, apesar de tudo aquilo que eu havia sonhado, o local onde eu escolhi morar não tinha nada de paz. Por ser uma cidade muito voltada às vivências com a natureza, a minha inocência foi enorme e jamais poderia imaginar o nível que havia do uso de drogas naquele local que eu tinha escolhido morar. Isso foi em abril de 2020, né? Foi no início da pandemia. Ali havia outras pessoas que moravam em outras kitnets. Eu morava em uma, só que era um local onde tinha várias kitnets. E dividíamos todos o mesmo terreno, era a mesma entrada para todas as kitnets. Como era início da pandemia, a maioria das pessoas já estavam parando, inclusive as pessoas que moravam lá, né? As que trabalhavam estavam parando as atividades, estava todo mundo ficando de quarentena. Então o pessoal ficava o dia inteiro bebendo e usando droga. Eu, naquela época, ainda estava trabalhando. E quando eu chegava do trabalho, às vezes eu até ficava ali com todo mundo, tomando uma cerveja, um vinho. E nessa daí eu conheci o meu esposo, né? Sempre tinha uma festa no final do dia. Eu chegava do trabalho, parava para conversar com todo mundo, tomava uma cerveja e depois ia deitar. E nessa daí eu conheci o Ricardo, né? Só que nessa época ele também passava por um período muito difícil. No início daquele ano, ele tinha acabado de terminar um relacionamento também, de muito tempo. Foi um relacionamento longo. E 3 meses antes do fim desse relacionamento, ele ainda havia perdido uma filha depois de uma cirurgia, né? De um procedimento médico. Então a perda da filha, o relacionamento, aquela coisa que a gente ainda não estava sabendo sobre a pandemia, né, o lockdown, foram vários motivos, né, foram alguns dos motivos para que ele se afundasse ainda mais nas drogas. Mas eu sempre vi nele um olhar doce, apesar de toda aquela tristeza ali que ele vivia, apesar daquele lugar, eu sempre via nele um olhar doce, um olhar puro, né? Então, quando eu conheci o Ricardo e eu estava sabendo de tudo isso que ele passava, eu me envolvi com ele porque eu acreditava que eu era capaz
de ajudá-lo, né? Eu achava que eu era capaz de salvá-lo. Eu não pensava em me relacionar naquela época. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento ainda confuso, né? De toda aquela situação, mas eu queria ajudá-lo. Então a gente começou a ficar, mas foi muito conturbado, sempre foi muito conturbado. A princípio ele bebia e usava drogas com as pessoas que moravam ali e com os amigos que às vezes apareciam lá para visitar, né? Além da pandemia, ainda apareciam lá para visitar, para fazer bagunça. Algumas pessoas até falavam assim para ele usar a droga escondido de mim, porque eu não ia perceber. E ele realmente fazia, né? Até o dia que eu percebi. Dali, eu completamente longe da sabedoria divina, né? Comecei a entrar numa guerra de braço com ele, de que se ele quisesse ficar comigo, ele teria que parar de usar droga. E por várias e várias vezes ele dizia que ia parar, mas sempre voltava. E eu sempre o aceitava de volta, porque eu ainda tinha aquela ilusão de que eu iria conseguir ajudá-lo, né? Ele chegava para mim, chorava, dizia que se eu saísse da vida dele, ele não teria mais nada, já que nos últimos meses havia perdido tanto. E eu sempre acreditava, não na mudança, não somente na mudança dele, né? Mas eu acreditava também no meu poder super-humano de salvá-lo. Então eu persistia naquele relacionamento daquela forma. Só que eram muitas brigas. E 3 meses após eu me mudar de lá, eu perdi o meu emprego, né? E nessa confusão toda, 3 meses depois eu ainda perdi o meu emprego. Aí mais uma vez era uma nova humilhação. Eu havia saído de casa, né? Havia saído da casa da minha mãe, estava formado, morando sozinha, e eu postava fotos na internet daquele lugar lindo, mas ninguém sabia o que eu realmente passava ali, né? E aí eu comecei a correr atrás de outros trabalhos, porque eu queria me manter, apesar de toda essa tristeza, de todas essas dificuldades que eu passava, eu queria me manter ali. E fui correndo atrás de trabalhos e eu aceitei um trabalho que me pagava R$700 por mês. Eu, com graduação, estava recebendo R$700 por mês. E eu pagava R$500 para eu poder morar lá, né? Então, sobrava ali R$200 para eu comer. E eu fazia tudo isso para poder continuar ali, porque eu queria estar perto dele, né? E sempre teve ali aquela questão de eu querer controlar a situação. E ainda nesse período, a minha vida com o Ricardo era muito conturbada. A gente passava 2 semanas bem e 1 semana brigados. E na maioria das brigas, eu, na minha imensa infantilidade, né, eu sempre ia para casa da minha mãe. Ia passar o final de semana e na minha cabeça eu sempre saía de lá consciente de que eu não voltaria mais. Eu não fazia isso, eu fazia no sentido de infantilidade porque eu não sabia conversar. E ao mesmo tempo eu saía porque não era que eu esperava que ele corresse atrás de mim, mas eu saía querendo que, ou para esfriar a cabeça, ou às vezes não querendo saber mais dele, né? E numa dessas vezes que eu fui para casa da minha mãe, a namorada de um dos rapazes que também morava lá, né, nas kitnets, me ligou à noite, né? E perguntando aonde que ele estava, se eu sabia onde eles tinham ido, porque eles haviam saído cedo de casa e já era tarde, eles não tinham voltado. Ou seja, quando sai assim, estava usando droga em algum lugar. Mas eu continuei na minha mãe, até porque já estava tarde. Só que no dia seguinte, eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Foi algo muito forte que aconteceu, no meu coração, incomodava o meu coração e dizia para eu voltar para casa. Então eu voltei. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém em casa, tá? Só que estava tudo aberto. A casa de todos estavam abertas e eu estava esperando ele voltar para a gente conversar. Só que quando foi meia-noite, o casal, né, esse casal vizinho que a moça havia me ligado, perguntando deles no dia anterior, tinha voltado, mas ele não tinha voltado. Ele só foi chegar em casa 1 hora da manhã com uma mulher que ele ficava antes de mim dentro do carro dele.
Como ele não sabia que eu tinha voltado para casa, quando ele viu a luz da minha kitnet acesa, ele ficou desesperado. A mulher no terreno conversando com a outra vizinha, olhando para minha casa, cochichando, enquanto eu via tudo pela janela do banheiro. Sei que ele colocou a mulher dentro do carro e tentava sair da casa desesperadamente. Só que nesse momento eu saí da minha kitnet, eu ficava assim, não acredito que isso está acontecendo. Eu cheguei aí no quintal, mas eu não reagia, eu só via, eu não consigo reagir. E eu vi ele naquele desespero, tentando sair. A amiga da mulher não queria abrir o portão, ele acelerando o carro. E a mulher ainda foi, abaixou um pouquinho do vidro do carro, mostrou o dedo para mim pela janela, e os vizinhos pedindo para ele ter calma, para não causar nenhum acidente, né, na hora de sair. Enfim, foi um momento horrível. Então comecei a tirar todas as coisas dele da minha casa, né? Enquanto ele tinha saído para levar tinha saído com essa mulher. Só que passou 5 minutos ou menos, depois ele estava no portão me chamando de amor, bêbado, falando que não tinha ninguém com ele. Pois é, acreditem. Eu ouvi muitas vezes que eu estava vendo coisas e estava ficando maluca. Só que no dia seguinte, eu juntei as minhas coisas, né? A gente teve essa discussão em que ele ficou falando um monte de coisa, eu perguntando quem que era, ele não quis falar, falando que não tinha ninguém. E a gente brigou, ele foi para a kitnet dele, eu fui para minha casa. E no dia seguinte eu juntei minhas coisas, determinada mais uma vez a voltar para casa da minha mãe. De novo. Tinha acabado de voltar e ia voltar para casa da minha mãe de novo. Quando ele viu que eu estava juntando as minhas coisas, ele ficava entrando na minha kitnet falando que não tinha acontecido nada, que ninguém havia encostado nele, ele queria conversar comigo. E aí, nesse momento, eu reagi. Eu gritava, eu mandava ele sair da minha casa, falava que nunca mais ia querer encontrar com ele, mandava ele embora, xingava. E foi. Hoje eu tô dando risada, mas no momento foi muito, muito triste. Mas graças a Deus hoje eu dou risada. E ele ficava saindo e voltando da minha casa, porque eu mandava ele sair, arrumando minhas coisas, aí ele saía, daqui a pouco ele voltava querendo conversar, só que eu não queria, né? E aí eu já tinha ligado pra minha irmã me buscar, e ela foi me buscar. Coloquei tudo que estava dentro do carro e voltei para casa da minha mãe, né? Outra cidade. Nisso, uma amiga que era namorada de um dos integrantes da doideira, mas não era que tinha me ligado, era outra, ela ficava entrando em contato comigo, me ligava e contava tudo que tinha acontecido, né? Tanto depois de eu ter saído de lá, quanto no dia que ele estava no bar junto com todo mundo lá e bebendo. Né? Então, até ela chegou a entrar em contato com a mulher e todo mundo dizendo que não tinha acontecido nada, que só estavam bebendo. Que teve sim um chavequinho dele, perguntando por que ela tinha bloqueado ele no WhatsApp, mas que não aconteceu nada. E como eu estava trabalhando, ganhando pouco, né? Eu estava com uma proposta de trabalho para apresentar. Então, depois que aconteceu tudo isso, eu esperei passar uma semana, eu voltei para casa, mas para apresentar essa proposta. E eu apresentei a proposta. Quando eu estava voltando para casa, eu estava, a caminho de casa também era o caminho do mercado, né? Então eu estava indo no mercado, aí o ônibus dele do trabalho estava chegando, ele me viu, ele desceu, correu atrás de mim, começou a pedir perdão. E deixou até cair uma pequena gota de crocodilo, assim, né? Saiu. Não chegou nem a escorrer, de tão crocodilo que era aquela lágrima. Só que eu caí. Mas não totalmente por causa daquela cena, né? Foi mais por causa do que eu já havia ficado sabendo enquanto eu estava na casa da minha mãe, que a minha amiga me contava, né? E apesar de ainda estar no vício da droga e da bebida, eu achava que iria ajudá-lo. Mas eu não tinha percebido naquele momento que eu também já estava doente, porque essa era uma situação
que eu não iria aceitar, né? Éramos só namorados. E depois desse episódio, né, depois de eu ter aceitado de volta, ele quis ser a melhor pessoa para mim. Me chamava para sair, me levava para jantar fora, me ligava, mandava mensagem. E como eu já estava naquela dificuldade de trabalho também, ele pegou e falou pra gente morar junto, né? Então eu saí da minha kitnet e fui morar na kitnet dele. E isso foi em outubro, isso já era outubro de 2020. E a gente ficou ali, vivendo naquele lugar, entre amor e brigas constantes por muitos meses. Só que aí, passado um tempo, eu comecei a achar que o nosso problema era o local, não era a gente, né? E que havia passado por tudo aquilo por puro castigo de Deus, por causa da vida que eu vivi antes com aquele homem lá no início do áudio, né? Que eu contei. Achava que era castigo de Deus, que tudo aquilo que eu estava passando. Eu sempre soube, em todos os relacionamentos que vivi, que eu era uma pessoa muito insegura, né? Mas no caso com o Ricardo, eu era ainda mais, mas principalmente por causa daquilo que eu havia presenciado ali, né? O episódio dessa mulher, as drogas, a falta de eu ter um trabalho de verdade, a minha baixa autoestima, enfim, né? Foram dias, meses ali muito pesados, muito complicados para mim. Mas eu continuava ali, né? Forçando a barra ali, com a força do meu braço, tentando fazer dar certo. Eram muitas brigas, às vezes havia xingamentos, nenhuma sabedoria de ambas as partes, até que eu fiquei doente e precisava fazer uma cirurgia. Como ele trabalhava em fábrica, ele tem um plano de saúde. Então ele decidiu que poderíamos fazer a nossa união estável e eu poderia usar do plano de saúde para poder fazer a cirurgia. Então nós fizemos. Mas não se espantem, que no dia de assinar o contrato da nossa união estável, estávamos brigados. E aquela assinatura parecia uma obrigação, parecia mais uma obrigação do que o desejo de estar juntos. Mas enfim, estávamos unidos legalmente em fevereiro de 2021. Então ficamos naquela kitnet até agosto daquele mesmo ano. Mas o relacionamento já vinha de mal a pior. E eu comecei a querer encontrar uma casa pra gente, porque acreditava que com a força do meu braço as coisas iriam mudar. Então, fomos para a cidade onde ele cresceu. Encontramos um apartamento, só que já na mudança já estava um climão, já estava tudo ruim, mas fomos, né? E no primeiro dia no apartamento, que a gente estava na janela, assim, ele começou a me contar de vários episódios da infância dele e naquele momento eu percebi que eu tinha dado um tiro no meu pé. Porque eu achava, na minha inocência, eu achava que se eu mudasse de cidade, se eu saísse daquelas kitnets lá, que era um lugar cheio de drogas, ele iria mudar. Mas não foi o que aconteceu. Porque quando a gente foi para a cidade que ele cresceu, foi como se tudo que eu já havia passado não fosse nada do que ele era capaz de fazer para mim. Foi aí, em agosto de 2021, que eu realmente comecei o meu deserto dentro de casa. Ele começou a ir aos lugares que frequentava quando era mais novo, estar com os amigos da adolescência conturbada, usava mais drogas sem se preocupar comigo, chegava em casa drogado, achando que eu não ia perceber, começou a beber cada vez mais. Ele saía de casa de manhã nos finais de semana, me deixava sozinha e só voltava à noite, cheio de bebida e droga. Ele trabalhava durante a semana e a gente mal ficava juntos, né, por causa do trabalho dele. Chegava no final de semana, ele ainda fazia isso. E era tudo tão difícil, era tanta briga, que nós passávamos semanas
sem nos falarmos, morando na mesma casa. Eu ia à missa acreditando que as coisas iriam melhorar, mas nada melhorava, porque eu acreditava que só chegar lá, pedir para Deus, o milagre iria acontecer, né? E as coisas só pioravam. Até que um dia a gente encontrou um amigo dele de infância e ali começou a trocar mensagens, era de segunda a segunda o cara chamando ele para poder ou ir para um barzinho, ir para churrasco, ia ter um rock and roll, e só colocando pilha. E ainda colocava pilha para ele me largar, para a gente se separar. É aquele super amigão. E eu sempre ficava em casa, sempre sozinha, esperando para saber a hora e o estado que ele ia chegar. Nessa época eu estava trabalhando por conta própria. Eu até que estava desenvolvendo bem a minha carreira, né? A ponto de arcar com as despesas sozinha, enquanto ele gastava o dinheiro dele com as bebidas nos finais de semana. Mas a minha carreira não foi para frente, porque eu ficava tão triste com aquilo tudo que estava acontecendo, a minha autoestima estava tão abaixada, e a gente vê as coisas assim, né? Ah, se ame, se dê valor, mas as coisas não são assim, não é fácil como uma frase feita, né? Que a gente vê na internet por aí. Eu estava com a minha autoestima muito baixa, eu estava muito triste e eu não conseguia cumprir com as minhas obrigações profissionais, né? Eu não estava sendo uma boa profissional. Mas continuávamos ali. Em dezembro, eu descobri os canais de restauração. Foi aí que eu conheci a Elaine e por causa disso eu tô gravando esse áudio para ela, porque muito do que ela falava, muito que ela fala, do que ela viveu, eu me vejo, sabe? Eu me vejo em muitos, muitos momentos. E ali as coisas já estavam indo muito mal, já estava tudo dando errado. E eu comecei a procurar no YouTube formas, né? Que a gente sempre vai lá e digita no YouTube, como fazer isso? Como salvar meu casamento? Eu descobri, né? Os canais de restauração. E ali, nas brigas constantes, né? Ele já tinha até começado a dar entrada na dissolução da nossa união estável. E chegou o final do ano, né? Passamos a virada do ano naquele apartamento, sem nos falarmos. Ele no quarto, porque quando a gente se mudou, nós juntamos os móveis que a gente tinha, então a cama era dele, eu só tinha um colchão, a cama ficava no quarto, a gente não tinha sofá e o meu colchão ficava na sala, né? Então passamos ali a virada de ano desse jeito, era sempre assim, né? Quando estávamos brigados, era ele no quarto, eu na sala. E foi dessa forma que nós vivemos a maioria dos dias, né? Enquanto estivemos morando lá naquele apartamento. A gente não trocava uma palavra. Não nos falamos nessa virada de ano, não desejamos nada, não teve um abraço, não teve nenhum olhar um para o outro, mas estávamos ali. No dia 1º de janeiro de 2022, eu acho que não tem justificativa, né? Naquele 1º de janeiro, ele aprontou mais um. Ele saiu cedo de casa. Ele foi para a cidade onde a gente morava, lá onde tinha essas kitnets. E ele ficou falando para todo mundo, no barzinho, no mercado, com toda a galera lá da bagunça, que ele estava solteiro. Começou a dar em cima de mulher, pegou o telefone dela, falava que fazia, acontecia, e nisso só usando drogas, só bebendo, só indo pra farra, só na bagunça. Nesse dia, ele foi chegar em casa 2 horas da madrugada, que na verdade já era o dia seguinte, né? Chegou 2 horas da madrugada, bêbado, drogado, mas era aquilo. Ele sempre ia direto pro quarto. Era sempre ele no quarto e eu na sala. Então ele passava pela sala para chegar no quarto, eu via a forma como ele chegava, mas ele não falava nada, nem eu. No dia seguinte,
Enquanto ele foi tomar um banho, eu ficava naquela, né, investigando tudo. Eu fui lá, mexendo no celular dele e vi que a mulher tinha respondido uma mensagem dele. E eu fui pesquisar, né? E aí foi que eu fiquei sabendo as várias coisas que tinham acontecido naquele dia, né? Que ele tinha dado em cima dela, que ele tinha ido em boca de droga, que ele andava para baixo e para cima com os amigos da bagunça, estava dando em cima da mulher, achando que iria ficar com ela, que ele era o sinistrão, né? Tava achando a última bolacha do pacote. Apesar das coisas erradas que ele fazia, eu também vivia aí uma opressão, né? Porque eu estava naquela situação horrível. Eu também estava sendo oprimida, né? Eu não descansava. Eu estava sempre verificando o celular, mensagem, eu estava verificando as horas que ele chegava, como que ele chegava. Estava sempre controlando de alguma forma. Era muito pesado, era sufocante. Eu estava doente e eu não percebia. Com tudo isso acontecendo, no final de janeiro, sentamos para conversar. Foi em um momento em que estávamos nos falando. A gente tinha até namorado no dia anterior, mas não era mais o mesmo sentimento. E nessa conversa, nós concordamos que da forma como estava, não dava mais. Que ele bebendo e vivendo do jeito que ele estava, eu não queria mais para minha vida. Aquilo era ali, já estava insustentável, insuportável, né? Então, ele disse que ele gostava de beber muito, que ele ia continuar assim, que o amigo dele era o amigo dele, e enfim. Só que amigavelmente eu peguei e falei, então tá bom, então acabou por aqui, cada um segue sua vida, né? Apesar de estar triste, eu achava que também, de certo modo, ia tirar um peso das costas. Então a gente decidiu ali mesmo, amigavelmente, separar. Então, no início de fevereiro, antes da gente completar um ano de união estável, ele foi embora daquele apartamento. Nos primeiros dias, assim, os 2, 3 primeiros dias, eu achei que eu estava livre de sofrimento e que ia ficar tudo bem. Mas eu não estava. Eu continuei morando naquela cidade que não conhecia ninguém. Eu não saía de casa. Comecei a fazer uns bicos para poder pagar o aluguel. Tudo bem em cima da data. A alimentação era muito pouca, porque eu não sentia fome de tanta tristeza e também porque eu já não tinha dinheiro suficiente para arcar com todas as despesas. Como a minha profissão não deslanchou devido à minha tristeza, eu comecei a correr atrás de um monte de coisa, né? Para ainda continuar, estar ali. Mais uma vez, eu estava ali forçando estar numa vida de sofrimento, forçando a situação. Eu achava que se voltasse para casa da minha mãe de novo, ia ser uma humilhação maior ainda, né? E eu acreditava também que se ele visse que eu ainda estava ali no apartamento, ele entenderia que eu ainda estava lutando por nós, orando e esperando por ele. Porque naquela época eu já estava seguindo os canais de restauração e eu fazia tudo errado, porque era sempre uma situação, uma entrega pensando nele voltar, não era na minha recuperação, né? Então eu continuei vivendo ali e por muitas vezes ele me procurava. Ele ia para o apartamento, ficava comigo e eu sentia que aquele era o momento que ele realmente descansava, mas ele sempre voltava para o mundo, né? Sempre tinha os amigos, sempre tinha alguém mandando um áudio na farra, na bagunça, né? Sempre tinha alguém chamando ele. Então, às vezes ele chegava, falava da gente encontrar um outro lugar para começarmos do zero, mas não acontecia. Ele não conseguia sair daquilo. Era a opressão que ele estava vivendo também. E eu ainda fazendo de tudo que podia. Como eu ainda não tinha encontrado verdadeiramente Deus, né? Apesar de ir à igreja, eu ainda não tinha me entregado, eu não tinha entregado os meus problemas para Deus. Eu ali ficava me fazendo de boa moça.
dava as ordens, como as coisas deveriam ser, só que nada funcionava. Quando foi no dia 19 de maio, saiu a nossa dissolução da união estável. Foi online, ele chegou aí lá, eu vi tudo pela câmera, né, pela webcam, e eu estava pelo computador. E aquilo foi mais rápido do que assinar a união estável. Foi muito rápido. Ah, você concorda, não sei o quê. Eu não estava entendendo nada, porque o meu áudio não estava bom. Aí, só que eu não ia falar, não concordo, não quero. Eu falei, tá, concordo com tudo. Então a gente assinou. Então ali nós estávamos separados. Em maio. Em junho, a situação ficou insustentável para mim. Eu achando que a gente ia voltar, não voltamos. A dissolução da união estável saiu, estava difícil para eu pagar o aluguel e com muita tristeza eu voltei para casa da minha mãe. Entreguei o apartamento, continuei fazendo os meus bicos e ainda orava por ele, orava por nós todas as noites. E nessas orações, a oração realmente tem poder. E uma delas, em um dia especial, que eu jamais vou esquecer. Eu acordei às 3 da manhã, eu fui até a sala no escuro, eu orei, chorei em silêncio por ele, por nós, por umas meia hora. Quando eu voltei para o quarto, eu olho o celular para ver a hora e tinha uma mensagem dele, porque ele acordava esse horário para poder ir para o trabalho, né? E eu vi uma mensagem dele falando que, apesar do nosso amor ser conturbado, ele sentia a minha falta. E foi assim nos meses seguintes. Ficávamos um tempo sem conversar, ele me mandava mensagem, aí às vezes a gente se encontrava e eu sempre com a ilusão, agora vai. Mas nada acontecia, o mundo sempre falou mais alto. Eu não sabia mais o que fazer, né? Um mês depois de eu voltar para casa da minha mãe, ele me procurou e decidimos ali tentar novamente, né? Mas cada um na sua casa. Passamos um mês relativamente tranquilos, mas eu tinha uma sede muito grande de voltar a morar junto, né? Mesmo as coisas estando exatamente como estavam quando nos separamos. A bebedeira, a droga, a bagunça. E aí, continuamos ficando. Em agosto, marcamos uma viagem, né? Fomos para a praia, passamos uns 4 dias lá. Ele ainda bebendo muito e eu acompanhando até certo ponto na cerveja e achando mais uma vez que agora ia. Até que no dia que voltamos da praia, ele me deixou na casa da minha mãe, foi para a cidade onde ele morava sozinho. Isso foi numa sexta. E ele sumiu. Quando foi na segunda-feira, ele me ligou de um número que eu não conhecia, dizendo que o celular dele tinha pifado, me chamando de amor, falando que estava arrependido, que queria conversar. Perguntou se podia ir até a minha casa depois do trabalho, eu disse que sim. E aí ele foi e ele chorou, falando que queria sair daquela vida, que tinha passado o fim de semana inteiro bebendo, que não dormiu nem comeu o fim de semana todo. Pediu perdão e eu sabia que toda vez que ele caía na bebida assim, ele também caía nas drogas, né? Então eu abraçava com muito carinho, dizia que ele tinha condições de sair daquela situação, que eu estaria com ele, que tudo ia ficar bem, mas não ficou. Dias depois, a gente teve uma discussão e ele sumiu definitivamente. E quando eu, pela primeira vez, fui atrás pedindo para conversarmos e acertarmos as coisas, ele foi frio e decidido de que não queria mais. Aquilo acabou comigo. Mas ao mesmo tempo eu ainda sentia no meu coração que alguma coisa ia acontecer, né? Mas só então, devido ao estado de indiferença dele, que ele estava completamente indiferente, eu finalmente decidi deixar nas mãos de Deus. Foi só aí que a minha vida realmente começou a mudar. Quando eu parei de esperar dele, né? Parei de esperar do Ricardo.
Então, eu segui minha vida num trabalho numa cidade que parou no tempo, né? Que é onde a minha mãe mora, onde eu praticamente cresci. Estava trabalhando, ganhava mal, mas ao mesmo tempo grata de conseguir aquele trabalho para poder pagar minhas contas, né? As contas. Naquela época, minha mãe estava passando por dificuldade em casa e eu estava ajudando as obrigações, porém não sobrava dinheiro para mais nada. A única coisa que eu fazia era ir na academia. Comecei a me exercitar, cuidar do meu corpo, comecei a conhecer as pessoas que faziam academia lá, comecei a me socializar, comecei a rir, né? Que isso é transformador, também foi transformador ali para mim. Eu estava então me reconstruindo, né? Sem perceber. Deus estava agindo em mim, na minha autoestima, na minha forma de me relacionar comigo mesma e com as outras pessoas, né? Também consegui, com a ajuda de uma amiga de batalha, nesses anjos que a gente encontra, né, nos canais de restauração, a enxergar naquele momento que as coisas poderiam ter um outro sentido, né? Buscar entender o que Deus estava querendo de mim naquele momento. Então, eu fui entendendo que eu estava exatamente onde eu deveria estar, né? Que Deus não estava me castigando, mas que Ele estava ali sim me ensinando a amá-lo sobre todas as coisas, a me amar e me ensinando a relação com a minha mãe. Quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, tudo, absolutamente tudo foi ficando mais confortável dentro de mim. É como se as coisas fossem se encaixando, como se a vida fosse finalmente tomado um rumo, né? Estivesse realmente tomado um rumo. Então, eu percebi isso quando eu me perguntei: se Cristo aparecesse aqui para mim agora e do lado dele o Ricardo, e eu tivesse que escolher entre um dos dois, qual eu escolheria? Então, quando eu fiz aquela pergunta para mim, com o coração muito leve, com toda certeza, eu falei que eu escolheria Cristo. Foi só aí que eu percebi que o Ricardo não ocupava mais o trono da minha vida, mas era Deus. Mas somente quando eu fiz essa pergunta é que eu percebi isso, né? Porque até então era sempre ele. Eu não entrava mais em contato com ele nessa época, né? Sentia saudade, orava, pensava nele o tempo todo, mas eu não entrei em contato. E quando foi no dia 25 de outubro, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas logo depois ele apagou. Mas eu não fui atrás, eu deixei pra lá, porque eu ficava pensando, se ele quisesse realmente falar comigo, ele não iria apagar, ele não iria deixar pra lá, ele iria fazer algo. Então ele mandou esperando que eu fosse falar alguma coisa, mas eu não falei nada. Deixei pra lá. Não perguntei o que era, mas sempre orando, sempre vendo os canais de restauração para me dar força, e, enfim, seguindo, né, a caminhada solitária. Até que um dia, no início de novembro, numa segunda-feira, Deus moveu muito no meu coração o desejo de ir à igreja. Que eu tive naquele dia. Deus é muito maravilhoso, né? Aquilo ali foi uma semana que eu tive certeza, mais certeza, né? Do quanto Deus está o tempo todo com a gente. E naquele dia, Deus moveu muito forte no meu coração de eu ir, né, na igreja. É um santuário, né? E nós da Igreja Católica, nós temos alguns objetos que trazem uma simbologia, né? E no santuário fica o Santíssimo Exposto, né? Que é o símbolo da ressurreição de Cristo. E às vezes eu ia lá, né? Na igreja, eu sempre ia na missa, eu ia na missa todos os domingos, mas aquele dia eu queria ir lá para poder me derramar ali na presença de Cristo ressuscitado, né? Só que eu tive uma surpresa gigante, que naquele dia, naquela semana, na verdade, estava tendo missas carismáticas
que iriam anteceder uma semana inteira, mais uma semana à frente, de oração, que é o Cerco de Jericó, que aí iriam juntar todas as comunidades, é uma missa muito fervorosa, com padres da Canção Nova, é algo muito, muito mágico, muito forte. E uma semana antes já estava começando a preparação, principalmente para as pessoas que iriam participar ativamente das missas, né? E eu senti no meu coração de ir naquele dia, era Deus movendo, eu fui. E eu fui todos os dias daquela semana também. E a cada dia que eu ia, eu sentia mais ainda a presença de Deus. Eu via Deus trabalhando em mim, trabalhando várias situações ali comigo. Era o meu amor por Ele, era em relação ao meu relacionamento com a minha mãe, e toda vez eu chorava muito, me derramava, porque tinha muitas coisas para eu poder resolver ali dentro de mim. Ou era o meu relacionamento com o Ricardo, ou era o meu relacionamento comigo mesma. Foi uma semana ali muito transformadora. Eu me lembro como se fosse hoje. Parecia que havia assim caído um véu dos meus olhos e eu finalmente entendi do fundo do meu coração quem Deus é realmente. No final daquela semana, eu perdi o emprego. Parece horrível contando assim, né? Mas depois de tanto fervor aqui contando, eu perdi o emprego no final daquela semana. Mas eu precisava ser demitida, senão eu iria ficar vivendo infeliz num emprego que também não me pagava bem, que me pagava só o que dava para eu ajudar ali a minha mãe, né? Só que nesse meu trabalho, eu precisava entrar em contato com outras pessoas que eu não conhecia. Mas Deus é tão perfeito que uma das pessoas com quem eu entrei em contato, da prefeitura, da cidade onde eu morei com o Ricardo, onde ele morava, pediu o meu currículo, né? E era Deus agindo, era Deus. Eu mandei, assim, o meu portfólio sem vontade, assim, eu não queria voltar para cá, né? Porque as lembranças ainda eram muito fortes. E uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto pessoalmente, pediu o meu portfólio através do WhatsApp para poder entregar para a secretária da área da prefeitura para poder ver um emprego para mim. Eu jamais imaginei que iria conseguir esse emprego, né? Até porque eu não conhecia nem a pessoa. Como assim alguém iria me indicar, né? Mas era mais uma vez Deus agindo. Era Deus usando pessoas que eu nem conhecia para mudar a minha vida. Porque Ele tudo vê, tudo Ele sabe. Então, durante essa semana do Cerco de Jericó, em novembro, eu me derramei ali aos pés do Senhor. E nesta semana também era o aniversário do Ricardo. Eu estava muito em oração, em entrega profunda a Deus naquelas 2 semanas, e com o coração cheio de paz. Então eu mandei uma mensagem para ele. Isso depois de 3 meses sem absoluto contato, sem nenhum contato, apenas quietinha na minha em oração. E ele respondeu a minha mensagem agradecendo. Depois ele puxou alguns assuntos aleatórios no decorrer dos dias seguintes, mas nada demais, nada assim. E naquela mesma época também, eu descobri por essa amiga de batalha, me mandou um vídeo no Instagram do Dr. Jorge Rodrigues. Aquele homem também ele e a esposa dele são abençoados por Deus, né? Porque no canal dele ali do Instagram, eu aprendi o que é servir com amor. Eu aprendi no perfil dele o temperamento do Ricardo, porque cada pessoa tem um estilo de temperamento. Então eu aprendi a conhecer o temperamento do Ricardo, e é como se eu começasse como águia, assim, a enxergar as coisas de cima, entender que o comportamento dele fazia ele agir de determinadas formas, então eu já me antecederia nas minhas atitudes.
E eu passei a respeitar dessa forma as limitações dele. E eu aprendi de verdade a amar em Cristo, porque amar uma outra pessoa não é você dizer que a ama, mas amar outra pessoa é você olhar para os erros dela, olhar para quanto ela é miserável, mas ainda assim Cristo também morreu na cruz por ela. É olhar para si mesmo, né? Eu olhei para mim mesma, eu vi o quanto eu era miserável, o quanto eu sou miserável, mas também ver que Cristo morreu por mim. Então, eu aprendi isso, né? A olhar as coisas de uma outra forma. E aí, chegou dezembro, eu consegui esse emprego, que eu sou muito grata. E também ali em dezembro, uma 2 semanas depois de eu ter conseguido o emprego, eu e o Ricardo, nós nos reaproximamos. Mas eu não fazia isso, essa de me reaproximar com a força do meu braço, né? Eu não fazia mais porque eu queria que ele olhasse para mim. Eu não aprendi a servir, como o Dr. Jorge ensinou, para que ele voltasse para mim. Eu fazia isso porque eu estava doando amor, porque eu simplesmente estava doando amor. Eu fazia e eu faço porque antes dele ser hoje o meu companheiro, ele é tão miserável, filho de Deus quanto eu. Dentro das nossas falhas como seres humanos, pecadores, eu aprendi a amá-lo. Apesar das coisas que eu não concordo, dos pensamentos que não dividimos, né? Eu ainda vivo dessa forma mais leve. E acreditem que quando eu entendi isso, o que é amar em Cristo, eu mudei. E a minha mudança mudou a nossa relação e muda até hoje, a cada dia, e só para melhor. Depois, esse em dezembro, nós passamos uma virada de ano em paz. Nós viajamos, nos amamos e deixamos todas as tristezas e inseguranças para trás, porque eu aprendi aqui também que mesmo que ele possa errar comigo hoje, como já errou no passado, eu entendo que o tratar dele é com Deus. Eu tirei o meu braço e eu não quero mais colocar. Não digo que desde quando nos reaproximamos não houveram discordâncias, mas hoje eu sou outra mulher. Não ficamos mais sem nos falar, mesmo quando as nossas opiniões são diferentes. Hoje, apesar desses momentos de discordância, eu ainda consigo chegar, dar um abraço, dar um beijo, mostrar que nada disso vai ser maior do que a nossa vida juntos de agora em diante. Eu aprendi a deixar aquilo que eu não sou capaz de controlar nas mãos daquele que pode. Entendi que por todo esse tempo que passamos em aflições, que eu orei, Deus agiu em nossas vidas. Hoje, o Ricardo não usa mais drogas. Ele bebe muito pouco e ainda assim, quando bebe, 95% daquilo que ele bebe ali é cerveja sem álcool. Ele é outro homem no nosso relacionamento, eu sou uma outra mulher e eu tenho certeza que tudo isso é a glória de Deus agindo em nossas vidas. Isso tudo, essa mudança que ele teve, eu tenho certeza que foram as minhas orações. Então, em abril de 2023, nós voltamos a morar juntos, num apartamento muito melhor do que antes, com uma vista linda para a cidade que ele cresceu. Eu voltei para a cidade que ele cresceu, afinal eu também trabalho aqui. E foi onde decidimos recomeçar. Só que agora a gente está
sobre as bases certas, né? Que é a presença de Deus em nossas vidas. Eu sou grata a Deus por cada dificuldade também, porque eu enxerguei a minha imaturidade e aprendi a confiar nele sobre todas as coisas. Por incrível que pareça, esses tempos atrás eu me espantei, porque nós dois estávamos deitados, né, sentados na cama, preparados para dormir, cada um lendo um livro sobre Deus. E eu olhei assim, nossa, eu jamais imaginei aquilo, até porque ele nem gostava de ler. Eu até tirei uma foto desse momento, porque foi algo assim muito... coisas que eu jamais imaginaria que iriam acontecer. Enfim, no total desse deserto, né, foi 1 ano e 4 meses, 6 meses com ele em casa, 10 meses morando separados. Eu quis sim desistir várias vezes, antes do deserto, durante o deserto, mas Deus sempre cuidou. Deus me dava aqueles sinais ali, né, para que eu não desistisse. Meu coração estava, por mais que eu falasse, não vou desistir, mas estava ali no meu coração. E hoje nós temos uma nova vida, nós somos novas criaturas renascidas no amor do Pai. Ainda não nos casamos novamente, eu não sei se isso é algo que irá acontecer. Não desejamos ter filhos hoje, também não sei se isso é algo que possa vir a acontecer. Independente dessas pequenas incertezas que surgem hoje sobre essas questões, elas não mudam mais quem somos um para o outro, nem a vida que temos hoje. E tenho dentro do meu coração, depois de tudo que eu passei, que se for da vontade de Deus, que esse casamento venha acontecer ou que tenhamos um filho, Deus vai mover os nossos corações para essa direção mutuamente. E se hoje eu posso comprovar algo que está na Bíblia, que aconteceu na minha vida, ela está lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, que diz: a glória futura deste templo será maior do que a passada, diz o Senhor Todo-Poderoso. E nesse lugar eu considerei a paz, oráculo do Senhor Todo-Poderoso. E eu falo essas últimas palavras muito, muito emocionada, porque só a gente sabe aquilo que a gente passa. E hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, que apesar de todo o sofrimento, hoje nós somos felizes de uma forma que eu nunca imaginei que seríamos. De uma forma que eu com toda a minha prepotência de achar que eu conseguiria fazer com o meu braço, eu não conseguiria fazer isso que eu vivo hoje. Isso quem fez foi Deus. Então, toda a minha felicidade, toda a minha vida, toda a glória eu dedico ao Senhor. E hoje, se eu puder deixar ainda alguma mensagem para vocês, é para que vocês não percam a fé. Apenas não percam a fé. Esse é o meu testemunho de vida, de restauração. Que ele sirva para aquecer o seu coração e fazer com que você não desista.